Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar conversando sobre o tema do grande conflito e vamos enfatizar a luz de Deus brilhando nesse mundo tenebroso. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A mesa já está composta com os nossos amigos que estão nessa temporada trazendo insights, informações, contextualizações muito especiais a respeito do tema do grande conflito. E é muito bom também ter a sua companhia conosco, a nossa gratidão por você receber a gente na sua casa ou em qualquer lugar que você assista esse programa, você que se dedica para conhecer a Palavra de Deus. Quem sabe eu esteja falando agora para um professor da Escola Sabatina, isso mesmo, são os professores que todos os sábados compartilham o conteúdo da lição, do nosso guia de estudos. Um abraço para você. Você também que eventualmente é um professor da Escola Bíblica Dominical, que também assiste o programa Lições da Bíblia, para também ter subsídios para poder falar na sua igreja. Muito obrigado pela sua audiência. E por você também, que é um apaixonado pela Palavra de Deus, independente de ter ou não uma função na igreja, mas que gosta de ouvir, gosta de aprender sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, nós vamos continuar aqui, e você sabe que nós temos a presença desses amigos queridos, e eu vou apresentar para vocês mais uma vez, aqui à minha direita, Elmer Guzman. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Olá, uma alegria estar aqui estudando a Palavra de Deus. André Oliveira, de volta. É uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui para estudarmos juntos esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E já aproveito aqui também, pastor Vinícius, acho que esse é o sentimento de todos aqui, para mandar um abraço para a família, minha esposa, Josiane, João Pedro e Maria Elisa, né? Muito bem, pastor André, isso é questão de cuidar da saúde espiritual e familiar, né? Lembrar da esposa, né? Não pode deixar de lembrar. Um abraço para a Josiane, nossa amiga também, e os meninos, né? Pastor André foi sábio, se você quiser também, aproveitar, já que, né? Aí vai ficar mal, né, Daniel? Um abraço, querida esposa Anne, ela Vitória e Thomas. Ela que já veio aqui e mandou um abraço para você, né? Tá aí, então você está retribuindo agora. Adolfo Soares, que bom receber você aqui também, meu amigo, mais uma vez. Uma alegria participar mais uma vez deste programa que trata de algo essencial, que dá solidez teológica à Igreja Adventista, que é o estudo da lição. Eu mando um abraço para minha esposa, já fiz isso no primeiro, né? Para as minhas filhas. Deixando bem claro, né? Que você já tinha feito. Para as minhas filhas e para o meu querido grupo de classe Escola Sabatina da Igreja Central de Brasília. Muito bom. Grupo que eu amo muito e com o qual eu estudo sempre a Palavra de Deus. Grande abraço para os irmãos da Igreja Central de Brasília. Adolfo, ora para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos de parar um pouquinho e pensar na Tua Palavra com tempo, com calma, com profundidade. Pedimos a Tua bênção para este diálogo e que tudo aquilo que falarmos possa contribuir para o nosso crescimento, na compreensão da Palavra e para a nossa motivação para a missão. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. O mal se instala nesse mundo vindo a partir da atuação de Satanás numa serpente. Depois a gente vai estudando a Bíblia, vai percebendo que o mal também vai sendo apresentado a partir de símbolos de animais terríveis, né? Então, os inimigos do povo de Deus são representados como bestas, né? Dragões, enfim, animais muito maus que apresentam um aspecto assim mais forte. E o Apocalipse capítulo 12, Elmer, vai usar de maneira duplicada essas duas expressões, especialmente serpente e dragão, para se referir ao inimigo. Isso tem algum significado? Tem algum sentido? Certamente, pastor Vinícius. Eu acho que o tema dessa lição, a luz brilha na escuridão, é um tema muito propício, porque é um contraste entre verdade e erro, e obviamente a gente tem que entender a metodologia da escuridão, do erro. E existe uma metodologia quando nós observamos os inimigos do povo de Deus, a forma como eles atuam ao longo da história. Ali em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, vai descrever o inimigo de nossas almas como a antiga serpente, o dragão. E é interessante notar que
quando se refere ao dragão, geralmente tem uma noção opressora. O dragão é quem persegue a mulher, o remanescente da mulher. O dragão, esse inimigo de Deus, é que Mais violento, né, animal. Usa a violência, usa a força coercitiva para poder trazer adoração e assim por diante. Lá em Daniel, no capítulo 7, vai descrever da mesma forma como algo que magoa os santos, que pisoteia o povo de Deus. Ou seja, tem uma noção de força coercitiva sobre o povo de Deus. Nós já vimos na lição passada, em Atos capítulo 8, violência através de perseguição. E esse é um dos métodos, de fato, do inimigo de oprimir e machucar a gente. Mas também utiliza a expressão dessa serpente e menciona de forma muito clara a antiga serpente, fazendo, obviamente, correlação com Gênesis capítulo 3. Sim. E a metodologia dessa antiga serpente não é a força, mas é a sedução, é o engano, é o canto da sereia, como se fosse. E esse engano, ele não é uma mentira crassa, aberta, mas é uma desvirtuação da verdade, é uma modificação. Então, aqui nós temos, ao longo da história da redenção, da história bíblica, o opositor de nossas almas, ora oprimindo, usando força coercitiva, ora enganando, desvirtuando a verdade, trocando a verdade por erro. Exatamente. Pastor Adolfo, a igreja cristã primitiva, que começou muito bem, ao mesmo tempo sendo bastante perseguida com essa face draconiana de Satanás, ela também experimentou a abordagem da serpente, que se insinuou aí entre as fileiras cristãs, dando alguns resultados problemáticos, né, para a igreja. É verdade. A perseguição suscitou muita gente que se dobrou ao sistema religioso errado, mas muita gente permaneceu fiel. O que o diabo fez? A lição tem uma frase muito, muito boa. Satanás mudou sua estratégia. Muitos pagãos foram batizados, mas sem instrução completa na verdade bíblica. Houve confusão. A mentira foi dourada, isso seduziu as pessoas. O diabo trabalha com a sedução. Ele viu que a violência não resultou muito bem, então ele começou a seduzir, misturando a verdade com erro. No livro que você tem mostrado, O Grande Conflito, na página 43, diz: quando as escrituras são retiradas e o ser humano passa a se considerar supremo, só podemos esperar fraudes, engano e degradante iniquidade. O que aconteceu no quarto e no quinto séculos? Com o batismo de gente pagã. A igreja medieval foi obrigada a agradar essa clientela, que queria o nome, o rótulo de cristão, mas não estava disposto, as pessoas não estavam dispostas a viver como cristãos. A igreja se encheu de membros, mas se esvaziou de Bíblia. A igreja se encheu de pessoas, mas se esvaziou de teologia. E no seu lugar foram colocados costumes que agradassem essas pessoas. Um deles foi, no sistema litúrgico, colocar imagens, figuras de adoração, porque era assim que os pagãos adoravam. Uma pena, mas isso aconteceu para atender o paganismo. Então, relíquias foram introduzidas, imagens foram introduzidas, e dessa forma, o lugar que é unicamente de Deus foi tomado por uma religião mítica, espiritualista. Isso determinou a fragilidade enorme do cristianismo. No ano 313, sob o imperador Constantino, a igreja experimentou seu primeiro período de liberdade, né? O Império Romano já não perseguia mais a igreja, então havia liberdade e os cristãos foram se tornando majoritários no império, né? Paradoxalmente, no ano 331, mesmo o imperador Constantino, que havia concedido liberdade ao cristianismo, estabeleceu o primeiro decreto dominical, ou seja, uma mistura da religião anterior do império, que é o paganismo, cujo ápice era a adoração ao Deus Sol, que acontecia no dia do Sol, no domingo, com o cristianismo, que agora adotou esse dia pagão como dia de guarda. Não é? E é interessante que já naquela época, o líder principal da igreja de Roma, que era a principal igreja cristã da antiguidade, disse que aquela mudança do sábado para o domingo favorecia os cristãos e era conveniente aos cristãos porque tornava a religião cristã mais acessível aos demais
cidadãos do império que eram pagãos adoradores do sol. Então, o que aconteceu aqui, Elmer? A serpente cantou, o dragão deixou de atuar e a serpente enganou e seduziu a igreja e a degradação se seguiu. Né? E nesse processo aí, a gente vê que realmente houve uma mudança de estratégia da parte do inimigo de Deus, porque com as perseguições, as primeiras, teve aquela perseguição que a gente viu lá em Atos 8 e na sequência do livro de Atos, mas houve perseguições mais fortes, mais intensas, no reinado de Domiciano e depois no reinado também. Houve Nero antes, mas Domiciano teve uma perseguição, executou uma perseguição forte contra o cristianismo, e em seguida Diocleciano, já no final do terceiro século, impuseram perseguições fortes contra o cristianismo. Mas isso não estava funcionando como um meio de suprimir o cristianismo, porque o sangue dos mártires era uma semente. Então aí houve uma mudança com esse fato que você colocou aí, da conversão, da suposta conversão de Constantino. Ele, na verdade, ao longo de toda a sua vida, era, na verdade, um ariano, né? Ele nunca se converteu à verdade cristã completa, mas ele abriu essa oportunidade aí de uma paz para os cristãos. Mas posteriormente a Constantino, a gente tem aí um movimento de Teodósio que oficializa o cristianismo como a igreja do Estado, né? Mas dentro desse sincretismo em que os elementos do paganismo, por exemplo, em Roma havia os templos pagãos, e os cristãos passaram a frequentá-los, e aí para substituir os deuses pagãos, eles colocaram imagens de santos cristãos que supostamente poderiam interceder pelo povo de Deus, né? Então a gente vê nesse movimento aí a mistura da verdade com o erro, né? A incorporação do paganismo, né? E esse é um problema que vai corromper o cristianismo, que é a mistura da autoridade da Bíblia ou da verdade bíblica com mentiras, com erros e com outras fontes de autoridade, como a tradição, por exemplo, né? Agora, isso é interessante porque desde já, hoje se fala muito no pós-modernismo como um fenômeno que provoca um eclipse da verdade, ou como um fenômeno que trabalha com a relatividade da verdade, ou a provisoriedade da verdade. Só que isso nós já vemos lá naquele período. Por quê? Como é possível mudar aquilo que estava estabelecido? Mudando-se a percepção do que seja verdade. No entanto, Jesus Cristo já havia deixado claro em João 14,6, é um texto que é mencionado aqui na nossa lição de domingo, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo se apresenta como a única alternativa e como a verdade viva. Portanto, verdade não é algo, na Bíblia, verdade não é algo que a gente formula. Verdade é algo que a gente descobre. Verdade não é algo que você procura e encontra como fruto de investigação. Verdade é algo que você encontra porque Deus revelou. Quando Jesus diz assim, eu sou a verdade, ele rejeita qualquer tentativa de definir ou de explicar, seja a origem ou seja a natureza da verdade. Os teólogos são claros em dizer que quando Jesus se apresenta como eu sou a verdade, ele dá um golpe terrível e duro, um golpe penetrante, por exemplo, na filosofia grega, que chamava de autarkeia, ou suficiência própria. Eu busco a verdade, eu sou suficientemente capaz de encontrar a verdade. Jesus disse, não, Senhor, a verdade é revelada, a verdade não é algo que criamos, a verdade é algo que descobrimos. Isso só é possível porque Jesus Cristo se revela como a verdade. Ora, se a verdade não é absoluta, se a verdade pode ser redefinida e relida, então quando a minha clientela muda, na Idade Média a clientela mudou, logo depois da primeira igreja, a clientela mudou com a vinda dos pagãos. Se não existe uma verdade absoluta, eu então substituo os elementos que conformam a minha verdade. Aí eu dou espaço, como mencionamos, a imagens substituindo a própria figura de Deus, o domingo substituindo o sábado, e uma série de elementos que foram frutos de uma negociação, de uma concessão. Como tudo isso começa? Com a redefinição do que é verdade. E é bom enfatizar que nos próprios documentos da igreja cristã romana,
há um reconhecimento a respeito disso. Sim, enfatizo. Foi conveniente à igreja estas trocas. Então, o que se observa não é uma fidelidade à verdade, mas um amor à conveniência. E nós não temos compromisso com a conveniência. Nós temos compromisso com a verdade, ainda que esta verdade provoque a perseguição. Aliás, a perseguição que a igreja sofreu nos 3 primeiros séculos foi fruto exatamente do seu apego à verdade. Mas quando ela, seduzida pelas tentações da serpente, resolveu aceitar, a perseguição diminuiu e Satanás mudou a abordagem. Todas as vezes que a gente vive a verdade, ou vai acontecer um reavivamento ao nosso redor, ou crítica e perseguição. É interessante isso. Quando você vive o que o Evangelho diz para nós vivermos, isso é algo contrário, fora da curva, isso é contra a correnteza que nós estamos vivendo. É interessante notar que essas concessões, uma condescendência da igreja, foi por uma justificativa nobre, digamos assim. Vamos acomodar a nossa fé bíblica às categorias da cultura, para que seja mais ameno, para que as pessoas possam se tornar cristãos, Exato. visto como o império de repente se tornou cristão e agora nós tivemos esse fenômeno do cristianismo nominal, né? Agora os cristãos, eles são cristãos culturais, e assim. Isso gerou, interessantemente falando, essa movimentação de algumas pessoas que foram para o deserto, se isolaram em comunidades monásticas, assim, para sair desse cristianismo barato, como se fosse. E outro aspecto interessante que eu esqueci de mencionar aqui em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho. Não há alternativa do tipo, Jesus. eu sou uma dimensão da verdade, ou eu sou uma parte da verdade, ou sou um elemento da verdade. Ele se coloca como a essência da verdade. A tal ponto que, e não há nenhuma novidade nisso. Jesus Cristo está ecoando e chamando para si, mas se não formos, por exemplo, para Provérbios 3,5, o sábio, ele ataca violentamente a natureza humana autossuficiente quando diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O pensamento grego de autossuficiência na busca da verdade é totalmente aniquilado no pensamento bíblico. E o pensamento bíblico nos coloca diante da suficiência da verdade e da dependência da verdade. Se você me permite, Adolfo, em contraste a Jesus falando, eu sou a verdade, olha o que esse texto, João 8,44 diz. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Novamente, um contraste muito marcante entre o inimigo e Jesus Cristo. E aqui descreve ele não apenas como alguém que é mentiroso, porque isso é próprio dele, enganar, Mas é o pai, mas como pai da mentira. Em outras palavras, todas as vezes que a gente vive e vivencia na nossa vida um momento, uma experiência onde não é dita a verdade, na verdade tem uma fonte, tem uma origem. E essa origem é o pai da mentira, é o pai do erro, é o pai do pecado. A serpente foi a primeira mentirosa, né? A primeira pessoa que proferiu mentira nesse planeta, né? Por isso, o pai da mentira. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, estamos estudando a verdade aqui e queremos que você continue conosco. Portanto, aproveite nosso intervalo, não saia daí, porque o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Bíblia com você. E aqui no Lições da Bíblia, a gente estuda a Bíblia seguindo o nosso guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina, esse manual maravilhoso que tem abençoado a família mundial há muitos anos. E nesse trimestre nós estamos trabalhando o tema O Grande Conflito. E nesta temporada a gente tem o privilégio de ter o editor da lição da Escola Sabatina aqui com a gente, quem é responsável de preparar aqui em nossa língua esse material, André Oliveira. André, você poderia dizer para a gente assim, por que a gente deveria ou adquirir o material avulso ou assinar esse material para receber a cada trimestre em nossa casa? Eu tenho o privilégio de trabalhar com esse material e eu sinto, primeiramente, né, na minha própria vida, os efeitos desse guia de estudos aqui, que a gente, aproveitando a cada dia, vai sendo transformado. Então, a Bíblia e a lição da Escola Sabatina, já há alguns anos, tem transformado a minha vida e eu creio que se você aproveitar, vai transformar também a sua vida, o nosso amigo aí, o nosso
assinante, o nosso leitor, o nosso telespectador. Aqui você tem pão para quem está com fome espiritualmente, aqui tem água para quem está com sede da água da vida, aqui você tem um caminho para quem está perdido, João 14,6, né? Você tem aqui a verdade para quem está confuso e a vida para quem se sente aqui nesse mundo quase morto, andando, mas está morto, né? Então, aproveite, né? Faça o esforço aqui, tem esse material que vai ser uma bênção na sua vida. Muito obrigado. Então, se você deseja adquirir a lição da Escola Sabatina, é só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir este e outros materiais da querida Casa Publicadora Brasileira. Então, vamos continuar conversando sobre o tema do grande conflito. No bloco anterior, estávamos conversando aqui sobre como houve uma mudança de abordagem, né, da perseguição do dragão para a sedução da serpente. Nós vamos continuar a nossa conversa aqui, pastor Adolfo, porque há uma advertência na Bíblia a respeito dos lobos vorazes, né? Esses animais que vêm para devorar a igreja de Deus com as suas estratégias. É verdade, em Atos 20, 29, podemos ler o seguinte, Atos 20, 29. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Algumas das maiores universidades seculares da atualidade começaram preparando missionários para o mundo. Harvard, Yale, Princeton. Mas hoje não fazem nada disso. O que aconteceu? Houve uma perda de identidade. O texto de Atos 20, 29 nos remonta, nos leva a Mateus 7,15. O que está escrito em Mateus 7,15? Jesus falando. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acontece que aqui Paulo, o texto de Atos, não está preocupado com as ovelhas vestidas na pele de lobos. Ele está preocupado com os lobos vestidos na pele de ovelhas. E eu acho que a gente pode fazer uma conexão com as palavras de Cristo. Infelizmente, a perda de identidade e as concessões não foram feitas pelos leigos, foram feitas pelos líderes. Eu não estou dizendo que não há falha nos leigos, não estou dizendo isso, não estou nem sequer sugerindo isso. Mas na história, quem afrouxou, quem deu o caminho para a perda de identidade foi a liderança. Aqui, Atos, tanto quanto Jesus, estão preocupados com o clero, com a liderança religiosa, conosco. Afinal de contas, o que nós falamos pode servir de influência positiva ou negativa para os nossos irmãos. Assim como para o antigo Israel, a Síria, Babilônia e Egito não eram os piores inimigos, mas os piores inimigos eram os profetas, que traziam falsas mensagens e sabidamente desvirtuaram o povo para a idolatria. Neste tempo e no nosso tempo, é isso que acontece. Portanto, há um chamado primordial para a liderança da igreja. A membresia nunca será maior e mais comprometida que os seus líderes religiosos. E este é um apelo para nós pastores, para o ancianato da igreja, para a liderança, para que mantenhamos a rigidez do cumprimento daquilo que Deus apresenta. Porque se o líder faz concessões, amigo, está tudo perdido. É verdade. E o grande líder do movimento de degradação, né, de corrupção da igreja, ele é apresentado aqui por Paulo, o próprio Paulo, né, que mencionou essa preocupação dele do que aconteceria depois da partida dele. Ele fala do que aconteceria antes da segunda vinda de Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12, a palavra de Deus ali na profecia de Paulo alerta que as pessoas precisavam entender que alguns estavam dizendo que Jesus já tinha voltado ou estava para voltar, mas ele apresenta a profecia de que antes que isso acontecesse, haveria um chamado mistério da iniquidade. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, ele fala: porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. E ele fala: ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia, ou seja, Ele permite, né, a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse mistério da iniquidade, ele surpreende, por quê? Porque ele é uma religião que mistura a verdade com o erro, e que em lugar de salvar as pessoas do pecado, salva no pecado. Em lugar de salvar do pecado, salva da lei. E como é que ele vai ser revelado, esse mistério? Esse mistério vai ser revelado quando ele for desmascarado pela verdade bíblica, primeiramente, e claro, ele vai ser revelado quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então, esse mistério aqui, de acordo com Paulo, ele vai aparecendo, ou apareceu na história pela ação de Satanás. E Satanás usa uma figura de uma liderança. O pastor Adolfo mencionou aqui a liderança que vai corrompendo a igreja de Deus, né? E ele usou uma figura de liderança, e ele concedeu a essa figura, ou ao sistema que essa figura representava, ele deu poder, né, para esse sistema, para essa figura, né, para que pudesse, inclusive, operar sinais e prodígios de mentira, né, para que pudesse enganar os que não creram na verdade, né, não porque eles não tiveram evidências a favor da verdade, mas porque eles tiveram prazer na injustiça, na iniquidade, né? Ou seja, isso significa uma coisa: o pecado, a iniquidade, a mentira traz prazer, atrai as pessoas, e por isso elas acabam, né, aceitando isso. Então, alguns acolherão essa mentira e escolherão entre o amor da verdade e o prazer da injustiça. E esse é o conflito que está diante de nós, né? Eu acho que a expressão mistério da iniquidade, como você colocou muito bem, pressupõe que a iniquidade ela está envolvida em um ar misterioso, em que as pessoas não sabem muito bem onde ela está. A iniquidade está usando máscaras, né? Ela está falseando e as pessoas estão achando que ela não é iniquidade. Mas antes da volta de Cristo, conforme a sua própria fala muito bem explicou aqui, essa iniquidade vai ficar escancarada por meio da pregação da verdade, não é? E aí o iníquo, ou seja, a pessoa ou o sistema institucional que mantém essa iniquidade disfarçada será desmascarado. Esta pessoa, este ser, essa instituição será destruída com o sopro da boca de Deus, diz o texto aqui. O aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, o que mostra que esse iníquo, essa instituição que mistura religião bíblica com paganismo, verdade com mentira, se fundamenta na autoridade de Satanás. Isso vai ficar cada vez mais claro. O Apocalipse vai entrar nesse ponto quando diz que as bestas, não é, que são a outra face desse mesmo poder aqui, elas são sustentadas pelo poder do dragão. E aqui é um diálogo com a eficácia de Satanás aqui. Mas tudo isso aconteceu porque não houve um acolhimento do amor à verdade. Então, veja bem, essa foi uma estratégia do passado que Satanás usou. Ele continua ao longo da história e ele vai intensificar esse uso no tempo do fim. Nós estamos assistindo isso. Você tocou um pouco nesse aspecto de relativização da verdade. É a mesma coisa. Isso vai adentrando dentro da igreja. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco, de alguma maneira, alguns vão acolhendo a mentira, relativizando a verdade como se isso fosse coisa boa, né? Lobos vorazes, mistério da iniquidade. As escrituras também chamam de falsos mestres, falsos profetas, que é falsos mensageiros, né? Falso Cristo, anticristo. Então, veja, tudo isso são linguagem religiosa, lideranças pretensiosas que vão misturar verdade com erro e, em última instância, vão trazer uma nova religião, não centrada em Deus, centrada no ser humano, nas coisas humanas. Exatamente. Qual que seria, então, o remédio, o antídoto para tamanho cenário um tanto caótico? E, obviamente, é o retorno para a verdade. A melhor maneira para a gente distinguir uma falsidade é nós entendermos, termos bem claro o que é o original, o genuíno. E, obviamente,
a expressão interessante, o sopro da sua boca. Jesus, palavra, ele né? é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Né? Tem uma espada, em linguagem metafórica, uma espada que sai da boca de Jesus como se fosse... 2 Timóteo 3,16. Exatamente. A gente pode ler esse texto, quem sabe. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui nós temos uma ênfase muito clara em toda a Escritura. Né? Não é apenas parte da Escritura, uma seção que eu prefiro da Escritura, ou aquilo que eu concordo, mas é toda a Escritura que é inspirada por Deus, e ela tem uma série de utilidades, educação, repreensão, ou seja, eu não estou acima da Escritura, a Escritura me julga, ela é esse reflexo que ela permite entrar no âmago da minha alma, mostrar as áreas necessárias. E o ponto não é apenas algo cognitivo, não, legal, fiz esse estudo, sei da palavra de Deus, fiz estudo bíblico, não. Agora eu vou ser habilitado para uma boa obra, para ter uma obra perfeita, amadurecida e assim por diante. E essa escritura é soprada por Deus, né? Inspirada, a expressão inspirado vem dessa mesma expressão grega que traduz essa ideia de sopro de Deus. Soprado por Deus. Exato. Na lição de terça-feira há 2 conceitos muito importantes quando fala da proteção pela palavra. O primeiro é a revelação infalível da vontade de Deus. E o segundo está no 5º parágrafo, que é a autoridade da palavra de Deus. O que nós entendemos como o conceito da infalibilidade da Bíblia? Entendemos que Deus comunicou-se mediante profetas, comunicou sua vontade, comunicou os seus princípios de maneira infalível, ou seja, sem errar. Porque Deus não pode errar, ele revelou-se de maneira inequívoca. Isso é infalibilidade. Eu gosto muito de um artigo do Dr. Michael Hasel, quando ele diz que a infalibilidade não significa que os escritores dos evangelhos não pudessem diferir na forma em que contam as palavras e as obras de Jesus. Tanto é que nós temos estilos literários diferentes e no registro da vida de Cristo temos abordagens diferentes. Isso não é infalibilidade. A divergência literária é a comunicação de um Deus que não pode errar quando ele se revela ao ser humano. E outro conceito é da autoridade. O que é autoridade? Significa que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos de ordem moral e de ordem ética. Aquilo que penso é mediado pela palavra e o modo como vivo é mediado pela palavra. Eu queria fazer um comentário muito rápido nisso. Eu fico impressionado como, na época em que vivemos, as pessoas perderam o respeito e o reconhecimento da autoridade da Bíblia. Este programa aqui tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Isso aí é uma coisa que tem que ser reconhecida. Mas deixa eu ser radical aqui. Há pessoas que assistem ao programa, gastam 1, 2 horas por semana, mas não são capazes de gastar esse tempo com a Bíblia. Se eu tivesse que escolher, eu teria de ir ao fundamento. Há pessoas que gastam horas ouvindo podcasts religiosos, ouvindo pregações maravilhosas, mas essas mesmas pessoas não vão à fonte. Ora, por que reconhece a autoridade de quem fala? E na autoridade onde está revelado tudo o que aquele que fala, fala. Inconscientemente, é uma atribuição à autoridade. Eu estou ouvindo o pastor Elmer, porque afinal de contas é um doutor em teologia, no PhD. Não, o pastor Vinícius, enfim, atribuímos autoridade, legitimamos a autoridade do discursante, mas inexplicavelmente diminuímos a autoridade de onde tudo começa, que é a palavra de Deus. Eu queria fazer um apelo às pessoas. Por favor, gastem tempo ouvindo bons pregadores, mas gastem tempo, acima de tudo, ouvindo a fonte. Não, é igual aos bereanos, Atos 17:11, só tem um jeito de ser protegido pela palavra, é não deixar que o influencer e que o youtuber chegue primeiro ou chegue antes da palavra. Eu não posso entregar minha mente a alguém que fala bonito, eu tenho que entregar minha mente à palavra de Deus. Eu fico imaginando os bereanos ouvindo Paulo, pastor Paulo, seu sermão foi lindo hoje, mas o senhor me desculpa, eu tomei nota aqui dos 5 textos que o senhor mencionou, vou lá em casa, eu vou conferir, se estiver tudo certo, eu lhe mando o WhatsApp. Se o senhor errou, eu vou lhe falar. Você já pensou? O grande teólogo Paulo sendo confrontado por um grupo que honesta e humildemente diz,
eu vou conferir. Mas esse seu comentário me faz lembrar que esse problema é antigo, né? Porque eu me lembro de Moisés no Sinai, né? Deus, depois de falar, o povo chegou para Moisés e disse: fala você, Moisés. A voz dele é muito pesada. Você já pensou? Na verdade, por que a gente prefere muitas vezes o mediador humano? Porque o mediador humano, às vezes, não é fiel exatamente àquilo que Deus diz. Porque o que Deus diz... né? Isso Concessão. Exatamente. Porque Deus, ele vai direto ao ponto. Por isso, a metáfora aqui, a palavra de Deus é uma espada. E o autor de Hebreus, Paulo, vai falar disso. Ela vai separar juntas e medulas. E a gente não gosta dessa espada penetrando muitas vezes a nossa vida. Né? E pegando aqui uma carona na fala do amigo Adolfo, quando Jesus veio ao mundo e andou aqui com a sua humildade, embora ele fosse um homem poderoso e cheio do Espírito Santo, as pessoas olharam para ele e acharam que ele fosse igual a qualquer outro ser humano, ou até inferior às vezes. Mas nunca houve e nunca haverá um ser humano como Jesus Cristo. Ele é único, né? Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Quando a Bíblia foi dada por Deus à humanidade, as pessoas olharam para ela também, algumas, e até hoje olham, como se fosse um livro como outro qualquer. Ela até parece, como Jesus parecia também, como um ser humano como outro qualquer. A Bíblia pode parecer, mas nunca houve nem nunca haverá um livro como a Bíblia, né? E assim como tentaram destruir Jesus, tentam destruir a Bíblia, né? Mas a gente deveria olhar só para Jesus como o único Salvador e para a Bíblia como o único livro que é a base da nossa salvação. Que extraordinário, excelente, excelente. É por isso que existe esse programa, para que a gente possa ir para a Bíblia. O programa se chama Lições da Bíblia, para você ir para a Palavra de Deus. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e o programa volta já já. Você se sente perdido? São tantas afirmações por aí sobre Deus e a Bíblia que não sabemos qual o caminho certo a seguir. Chegou o novo guia de estudo Eu Creio, que traz com clareza as verdades que um cristão deve seguir. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Estamos de volta para o último bloco do programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando com você a Palavra de Deus. E falando em estudo da Palavra de Deus, você sabe que aqui no Novo Tempo nós temos uma preocupação muito grande que você também estude a Bíblia na sua casa, conforme foi mencionado no bloco anterior. É bom que você vá para a Palavra de Deus e nós temos um recurso para ajudar você nisso, que são as edições especiais da revista Esperança, Novo Tempo, e agora um super lançamento da Novo Tempo para abençoar a sua vida, com o título Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus. Aqui você vai passear por todos os temas mais importantes, doutrinas bíblicas, para ajudar você a conhecer Jesus, conhecer sua palavra e tomar decisões ao lado dele. Pastor Vinícius, quero essa revista, é novidade, ainda não tenho, preciso ter, preciso aprender como é que faz para ter esse material. E bom lembrar que esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança, portanto, completamente gratuito para você, porque gente de Deus resolveu enviar recursos aqui para Novo Tempo. Para você receber a revista Esperança, a edição Eu Creio, é só você mandar o WhatsApp para 12 98 244 4449. Você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos mandar sem custo nenhum para você essa revista que certamente vai abençoar você e a sua família. Vamos continuar estudando juntos aqui o tema do grande conflito. A gente está vendo como que a verdade foi sendo misturada com a mentira, as trevas tentando dissipar a luz e, na verdade, o movimento deve ser o contrário, é a luz que dissipa as trevas, né, André? Mas Satanás tem uma estratégia muito terrível de engano. Eu queria que você elaborasse esse tema um pouquinho mais para a gente. A confusão que existe no mundo é exatamente porque as pessoas elas não sabem onde procurar a verdade, onde está a luz, então elas estão confusas. Seria assim muito bom no mundo ideal que as pessoas, quando crianças, recebessem as instruções iniciais da Bíblia e entendessem e dissessem para elas, olha, esse aqui é o caminho para você ser feliz. Mesmo no mundo de pecado, isso já eliminaria assim, grande parte dos problemas que a gente enfrenta. Mas a realidade é que a gente vive num mundo de confusão em que as pessoas se deparam com várias fontes de autoridade. E ao longo da história do cristianismo, a gente vê essa combinação de várias fontes de autoridade. Então,
a igreja cristã ela foi corrompida exatamente porque, além da palavra de Deus, incorporaram outras fontes de autoridade junto com a palavra, a tradição, a filosofia, a experiência, a razão, e colocaram essas outras fontes como fontes em posição de igualdade com a Bíblia, né? Salomão, lá em Provérbios 16, 25, ele diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Por que as pessoas são atraídas se o fim é caminho de morte? Porque para elas parece um caminho, parece que é uma boa possibilidade, é uma boa direção, né? Ou seja, dá para seguir. A pessoa gosta, ela vê esse caminho, parece que é direito, então é para lá que elas vão. E elas vão então vivendo e continuam. Mas por que continuam se esses caminhos levam para a morte? Porque elas não percebem que esse caminho vai levar para a morte, né? Ou seja, as pessoas não conseguem discernir, né, que esse caminho vai levar à destruição. Então, enquanto elas caminham para a morte, elas aparentemente estão bem, têm algum prazer na vida, né? Elas têm uma ilusão até de felicidade quando estão sendo enganadas. Por quê? Porque não tem uma base na Bíblia, na palavra de Deus, né? Olha, o que você está falando é muito importante, a gente poderia exemplificar mais ou menos assim para as pessoas entenderem o que são essas outras fontes. Vamos pensar, por exemplo, em temas importantes. Criação versus evolução. Vamos trazer só essa abordagem. O que a Bíblia diz? Que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º. Isso é o que a Bíblia diz. Mas a modernidade, a ciência moderna disse que isso não é verdade. Então, o que muitos cristãos fizeram tentando combinar a ciência com a fé? Aceitaram os pressupostos da ciência e tentaram misturar o que a Bíblia diz com o que a ciência diz. Nesse sentido, então, André, trazendo o que você está dizendo, a Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática, a única fonte de autoridade, e a religião passou a compartilhar com a ciência valores fundamentais. E a ciência passou a informar o que se faz, o que se não faz, o que Deus fez ou deixou de fazer. Hoje em dia, por exemplo, para entrar em temas um pouco mais espinhosos, o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade humana? A Bíblia diz o que é o sexo masculino, o que é o sexo feminino, o que é o casamento, o que não é. A Bíblia é muito clara. Mas aí vem a cultura, os avanços, supostos avanços civilizatórios da humanidade, e vão dizer que existem outras formas diferentes daquela que a Bíblia diz, certo? Então, o que alguns supostos religiosos querem fazer? Vamos ouvir o que a cultura está dizendo a respeito disso? E vamos tentar introduzir esse pensamento aqui, vamos combinar o que a Bíblia diz. E no que a Bíblia é contrário a isso, a gente diz que, foi escrita há muito tempo, num período em que as coisas eram diferentes, hoje as coisas mudaram e a gente precisa permitir que a Bíblia seja atualizada nesse sentido. E nós poderíamos dar vários exemplos aqui. O fato é, a Bíblia, nesse modelo, deixa de ser só a Escritura, ou sola Escritura, e passa a ser um dos elementos de fonte de autoridade. E esse é um problema gravíssimo. E se Deus ele não pode mais definir, e a Bíblia também, questões fundamentais da própria vida, da criatura que ele criou, se ele é criador, né? Então ele é tirado dessa posição de Deus. Exato. Né? Ou seja, se ele não define mais, agora se ele é criador, ele é que define o que você é e como você deve viver. Exatamente. Então, na lição de quarta-feira, é dito que o raciocínio humano separado das Escrituras conduz ao caos. É por isso que Deus não nos deixou sozinhos, diz a lição, em nossa jornada da terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as Sagradas Escrituras que nos conduzem para casa. Eu acho que nós temos feito pouco exercício e temos dado pouca importância ao papel essencial do Espírito Santo na compreensão da Escritura. E aí somos independentes, como já mencionamos anteriormente. O nosso amigo, pastor Marcos de Benedicto, que vocês conhecem muito bem, é autor de um artigo excepcional, chamado A Pedagogia do Espírito, publicado em 2013. Eu empresto dele algumas percepções sobre a importância do Espírito Santo como um elemento, um fator intelectual. Por exemplo, o Espírito Santo é mestre sapiencial. É dito que ele é o Espírito da verdade. Então, você quer lidar com epistemologia? Busca no Espírito Santo. Ele é o maior epistemólogo. O Espírito Santo é investigador, revelador e iluminador. E não é isso que nós queremos ao encontrar significado no texto?
Nós queremos significado, iluminação. O Espírito Santo provê isso. O Espírito Santo é aquele que comunica e é testemunha. O Espírito Santo é avaliador. O Espírito Santo é transformador. O Espírito Santo é criador de comunidade. É impossível, é insustentável uma percepção clara da Escritura sem a presença constante do Espírito Santo, que é o que comunica. Então, pessoas que lidam com o texto bíblico, com a compreensão do texto, estão lidando com conhecimento, ou diria-se na academia, com epistemologia. Amigo, apresento-lhes o melhor e o mais importante epistemólogo, o Espírito Santo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, provocando um pouquinho aqui nossa conversa. Alguém não poderia ser tentado e dizer que estaria recebendo uma revelação especial do Espírito Santo, mostrando para ele algo diferente do que está na Bíblia? Isso é possível? Claro que é possível. É possível e não há nenhum impedimento. Em nenhum momento a Bíblia proíbe. E diz, só alguns iluminados recebem a impressão do Espírito Santo. Por isso que existe a comunidade. Por isso que existe a submissão a um grupo de crentes. Não, mas deixa eu reformular minha pergunta. A minha pergunta foi o seguinte: alguém poderia supostamente estar dizendo que recebeu uma luz do Espírito Santo e essa luz faz com que ele interprete o texto bíblico diferente do que a interpretação está dizendo? Ele pode dizer assim, recebi uma autoridade do Espírito. E se está escrito aqui, não é mais para seguir desse jeito, vamos seguir do outro caminho. Bom, mas aí nesse caso a gente vai dizer para ele, o Espírito nunca se contradiz. Isso é uma boa. O Espírito não pode ter revelado a você algo que ele disse de modo diferente algum tempo atrás ou na Sagrada Escritura. O Espírito confirma aquilo que ele já disse a outros O profetas. princípio sola escritura, que é justamente significar interpretar a Bíblia, através da Bíblia, a realidade, também ele é munido com o princípio de toda a Escritura inspirada por Deus. Ou seja, nós precisamos comparar Escritura com Escritura. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, a lei é o testemunho. Então, toda vez que o Espírito Santo ele inspira um profeta, e esse profeta ele vai estar em harmonia com a revelação prévia que foi dada. Então, por exemplo, na seção da Torá, do Pentateuco, vai estar em harmonia com a seção que segue das Escrituras Sagradas. Então, os profetas, quando reutilizam, por exemplo, o Pentateuco, eles vão estar em harmonia, eles não vão contrário, de outra forma a Bíblia seria quebrada. Exato. Então, a noção de que o Espírito Santo agora ele vai inspirar as Escrituras e vai revelar as Escrituras, isso nos dá garantia e segurança de confiar na Palavra de Deus. Verdade não é uma questão de opinião pessoal. Na cosmovisão bíblica, a verdade é uma questão de revelação divina. E agora a gente tem que se submeter a essa verdade e permitir que essa verdade ela molde a nossa mente, o nosso caráter, a trajetória das nossas vidas. Agora, Elmer, depois de cerca de 2000 anos do cânon bíblico fechado, a nossa interpretação, o nosso desafio hoje é um desafio interpretativo do que está escrito. E os grandes desafios que a igreja cristã experimenta hoje são exatamente no campo que nós chamamos da hermenêutica, que é a leitura da Bíblia. E por que existem tantas denominações cristãs diferentes? Exatamente porque existem tantas interpretações diferentes dos mesmos textos. E todo mundo está dizendo que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Sim. Mas o que falta, na verdade, é fidelidade ao referencial bíblico. Aí eu puxo 2 Pedro 1:20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Particular. Então, como foi dito em algum momento atrás, a verdade bíblica não é para nós a formularmos, é para ser descoberta. E que nos conduz nesse processo o Espírito Santo, inclusive nos protegendo do ego de querer achar que eu vou dizer isto e nunca ninguém disse. Toda vez que eu escuto alguém dizendo assim, olha, novidade. A igreja sempre ensinou, mas eu fico preocupado, porque eu fico preocupado com isto. Será que não é uma interpretação pessoal que é condenado no texto bíblico? É verdade. É importante notar também que existem várias maneiras de ler a Bíblia de forma não bíblica. Isso que mais tem acontecido hoje em dia. Que legal esse raciocínio, então, ler exemplo, a Bíblia de maneira não bíblica. Exatamente, porque pense na tentação de Jesus, por exemplo. O inimigo Usou das nossas almas fez um estudo bíblico, utilizou a Bíblia, mas de uma maneira não bíblica e, obviamente, não se submetendo à autoridade das Escrituras. Hoje, no mercado das ideias religiosas, existem inúmeros tipos de métodos para estudar a Bíblia, com agendas muito peculiares,
mas que são alheias à forma como os apóstolos utilizam o raciocínio das próprias Escrituras. Então, eu acredito muito que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, pedindo a orientação divina do Espírito Santo e permitindo-se ser moldado pela tessitura das próprias Escrituras, isso vai garantir, obviamente, uma interpretação mais fiel. Em vez de mudar a verdade, é a verdade que deve nos mudar. E esse é o grande desafio do cristianismo hoje, né? Eu estava ouvindo uma entrevista de um grande filósofo brasileiro e ele defendendo uma tradição da igreja ou da religião que ele segue, ele dizia assim que aquele costume que era criticado porque era contra a Bíblia, não tinha problema nenhum, porque no fim das contas a Bíblia deriva da igreja e não o contrário, mas a verdade é exatamente o contrário, ou seja, a igreja ela é fruto da palavra de Deus, né? Então a gente não pode inverter esse princípio, e é interessante até que a igreja dele, embora tenha ensinado e tenha ensinos errados, ela não mexeu no texto bíblico, pela providência de Deus, Preservou o claro, né? texto. Ou seja, então a gente tem que ter esse princípio em mente, né? A Bíblia é que é a base de tudo, né? Se não for assim, a gente volta para aquela época dos juízes, né? Final de Juízes capítulo 21, verso 25, vai falar o seguinte, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. É o relativismo que foi mencionado há pouco tempo atrás. Mas eu tenho a impressão que nós estamos voltando para esse tempo, sabe? Em que essas diferentes interpretações, inclusive interpretações pós-modernas, aí têm trazido essa anarquia de interpretação bíblica hoje, que cada um faz o que quer e usando, lamentavelmente, o texto bíblico de maneira distorcida, né? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, ele deve ser conhecido e nele há plena coerência entre aquilo que ele viveu e aquilo que ele deixou registrado na sua palavra. Então, o convite de Cristo hoje é: venha conhecer a minha palavra, conhecer integralmente toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse convite está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito, forte abraço e até semana que vem.